Olá e sejam bem-vindos ao canal Contos da Meia-Noite. Hoje trazemos uma história postada na comunidade r/NoSleep do Reddit, na qual o título diz: Sou oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos e tenho algumas histórias para contar. Não tinha certeza de onde mais postar essas histórias, então decidi compartilhá-las aqui. Eu sou oficial da SAR, que é o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento dos Estados Unidos, já há alguns anos, e ao longo do caminho eu vi algumas coisas que acho que vocês vão se interessar. Eu tenho um histórico muito bom para encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes elas simplesmente se desviam dos caminhos ou escorregam por um pequeno penhasco e não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria deles já ouviu o velho "fique onde está e não vá muito longe", mas já tive dois casos no qual isso não aconteceu. Ambos me incomodam muito e eu os utilizo como motivação para pesquisar ainda mais os casos de desaparecimentos que eu recebo. O primeiro era um garotinho que estava colhendo amoras com os pais. Ele e a irmã estavam juntos e os dois desapareceram na mesma época. Seus pais os perderam de vista por alguns segundos e, nesse momento, as duas crianças aparentemente se afastaram. Quando seus pais não conseguiram encontrá-los, eles nos ligaram e saímos para fazer uma busca na área. Encontramos a filha rapidamente e quando perguntamos onde estava o seu irmão, ela nos disse que ele tinha sido levado pelo Homem-Urso. Ela disse que ele deu amoras e disse para que ela ficasse quieta, que ele queria brincar com o irmão dela. A última vez que ela viu o seu irmão, ele estava montado nos ombros do Homem-Urso e parecia bastante calmo. Claro que nosso primeiro pensamento foi sequestro, mas nunca encontramos vestígios de outro ser humano naquela área. A garotinha também insistia que ele não era um homem normal, que era muito alto e coberto de pelos, como um urso, e que ele tinha um rosto estranho. Procuramos naquela área por semanas. Foi uma das operações mais longas que eu já fiz, mas nunca encontramos um único vestígio do garoto. A outra era uma jovem que estava caminhando com a mãe e o avô. Segundo a mãe, a filha havia subido em uma árvore para ter uma visão melhor da mata e nunca mais voltou a descer. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o nome dela antes de pedirem ajuda. Mais uma vez procuramos em todos os lugares e nunca encontramos vestígios da garota. Eu não tenho ideia de onde ela pode ter ido, porque nem a mãe nem o avô viram ela descer. Algumas vezes saí por conta própria procurando com o cão, e eles tentaram me levar direto para penhascos acima. Não eram colinas nem paredões rochosos. Penhascos, retos, íngremes e sem possibilidade de apoio para as mãos. É sempre desconcertante. Geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco ou a quilômetros de distância de onde o cão nos levou. Tenho certeza que há alguma explicação, mas é meio estranho. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo. Uma menina de 9 anos caiu num barranco e foi empalada por uma árvore morta na base. Foi um acidente completamente bizarro, mas eu nunca vou esquecer o som que a mãe dela fazia quando encontramos ela e o que tinha acontecido. Ela viu um saco de cadáver sendo colocado na ambulância e soltou o gemido mais assombroso e de partir o coração que eu já ouvi. Era como se toda a sua vida tivesse se desdobrado ao seu redor. Uma parte dela havia morrido junto com a filha. Eu ouvi de outro oficial da SAR que ela se matou algumas semanas depois daquilo que aconteceu. Ela não conseguia viver sem a filha. Em outro caso, juntei-me a outro oficial da SAR porque recebemos relatos de ursos na área. Estávamos procurando um cara que não tinha voltado para casa de uma escalada quando deveria e acabamos tendo de fazer uma escalada séria para chegar onde a gente pensava que ele estava. Nós o encontramos preso numa pequena fenda com uma perna quebrada. Não foi nada agradável. Ele estava lá há quase 2 dias e a sua perna obviamente estava infectada. Conseguimos colocar ele no helicóptero e eu ouvi de um dos paramédicos que o cara estava completamente inconsolável. Ele continuou falando sobre como estava indo bem e quando chegou ao topo, um homem estava lá. Ele disse que o cara não tinha equipamento de escalada, estava vestido só com uma parca e calças de esqui. Ele caminhou até o cara e quando esse se virou, ele não tinha rosto. Estava apenas em branco. Ele surtou. Acabou tentando sair da montanha rápido demais e por isso ele caiu. Ele disse que poderia ouvir o cara toda noite descendo pela montanha e soltando uns gritos horríveis e abafados. Essa noite me incomodou bastante, mas estou feliz de não estar lá para ouvir isso. Uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceu envolveu uma busca por uma jovem que tinha se separado do seu grupo de caminhada. Ficamos fora até de noite, porque os cachorros estavam sentindo o cheiro dela. Quando encontramos, ela estava sob um grande tronco podre. Ela estava sem os sapatos, sem a mochila e claramente em estado de choque. Ela não teve nenhum ferimento e conseguimos levá-la para caminhar de volta à base de operações. Ao longo do caminho, ela ficava olhando para trás, nos perguntando por que
Um homem grande de olhos negros estava nos seguindo. Nós não podíamos ver ninguém, então nós acabamos descartando isso como algum sintoma estranho do choque. Quanto mais perto a gente chegava da base, mais agitada a mulher ficava. Ela ficava me pedindo para eu dizer para ele para parar de fazer caretas para ela. A certa altura ela parou, virou-se e começou a gritar para a floresta, dizendo que queria que ele deixasse ela em paz. Ela não iria com ele, disse, e também disse que não entregaria a gente para ele. Finalmente conseguimos que ela continuasse se movendo, mas começamos a ouvir esses barulhos estranhos vindo de todos os lados. Era como um tipo de tosse, só que com um ritmo e mais profunda, quase como um inseto. Eu realmente não sei bem como descrever. Quando estávamos na base de operações, a mulher se virou para mim e seus olhos estavam tão arregalados quanto eu posso imaginar que um humano poderia abri-los. Ela toca no meu ombro e diz: "Ele disse para dizer para você acelerar. Ele não gosta de olhar para a cicatriz do seu pescoço. Tem uma cicatriz muito pequena na base do pescoço, mas ela fica quase toda escondida no colarinho e eu não faço ideia de como a mulher viu isso." Logo depois disso eu ouço aquela pequena tosse estranha, bem no meu ouvido, e eu quase salto da minha pele. Levei ela para as operações, tentando não mostrar que eu estava assustado, mas devo dizer que eu fiquei muito feliz quando chegamos na nossa área aquela noite. E a última que vou contar é provavelmente a mais estranha que eu tenho. Agora, eu não sei se isso é verdade em todas as unidades da SAR, mas na minha é uma coisa silenciosa e regular que nós encontramos. Você pode tentar perguntar isso para os outros oficiais da SAR, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não vão dizer nada sobre isso. Nossos superiores disseram para não falar sobre isso, e a essa altura todos nos acostumamos, ao ponto que nem parece mais ser algo tão estranho. Em quase todos os casos em que estamos muito longe no deserto, estou falando de 30 ou 40 milhas, em algum ponto nós encontramos uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse as escadas da sua casa, cortasse e colocasse no meio da floresta. Eu perguntei isso a primeira vez e eu ouvi alguns. Um outro policial me disse para não me preocupar com isso, que era normal. E, bom, todo mundo que eu perguntei disse a mesma coisa. Eu queria dar uma olhada, mas me disseram, muito enfaticamente, que eu nunca deveria chegar perto de nenhuma delas. Eu meio que as ignoro agora quando encontro, e isso acontece com bastante frequência. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham uma boa noite.